Olá, gente! Estamos de volta ao canal Personal Bibliotecária. Vamos para mais uma dica de normalização e também dicas de metodologia científica e de como você pode fazer o seu TCC. E não sai daí e vamos para a tela do computador. No vídeo de hoje, além de falar sobre normalização, vamos passar dicas sobre metodologia para seu trabalho acadêmico. Vamos abordar fichamento e citação para deixar seu trabalho mais rico e organizado. No fichamento, vamos aprender quatro tipos, que era o fichamento de comentário, de conteúdo, de citações e bibliográfico. Não deixe de se inscrever. Deixe o seu joinha e ative o seu sininho para mais notificações e vem comigo normalizar seu trabalho acadêmico de forma simples e descomplicada. Mas afinal, o que é um fichamento? Fichamento é um instrumento de trabalho importante para qualquer tipo de trabalho, seja ele uma tese, um TCC, uma dissertação, um artigo, etc. As fichas devem conter três partes principais: cabeçalho, referência e texto. Existem vários modelos de fichamento, mas vamos mostrar a vocês alguns exemplos. Quando você inicia seu TCC, é importante que tenha em mente que ao longo dos seus estudos você lerá vários textos para compor suas referências bibliográficas e organizando desde o início em forma de fichas. Quando chegar ao final do TCC, não haverá dificuldade de encontrar as referências utilizadas. Fazendo uma pesquisa na internet, eu encontrei várias dicas de como fazer um fichamento e quais suas vantagens. Uma das vantagens que o principal benefício do fichamento é a otimização. O aluno pode organizar o estudo. Ela é uma fonte de referências diversas. Fica mais fácil comparar as ideias de diferentes autores sobre o mesmo tema e usar a que mais se adeque ao trabalho que será escrito. Ter sempre acesso ao acervo de informações que podem estar em livros, que nem sempre estão disponíveis na biblioteca porque já estão alugados. Adotar essa organização significa dominar um importante método para a memorização do conteúdo. Fazer uma revisão de forma rápida, porém eficaz, antes de um teste, por exemplo. Se o aluno desejar se aprofundar, ele poderá reler o material original. O que você prefere fazer? Citar diretamente o autor com os trechos do texto, escrever com suas palavras a ideia central do teórico, fazer uma relação entre suas ideias e marcar onde elas são encontradas ou comprovadas na obra estudada? Esses objetivos são diferentes e por isso existem 4 tipos de fichamento. Confira como fazer cada um. Buscando aqui uma referência no assunto, essa autora, ela comenta que o fichamento de comentário ou analítico, ele é utilizado para explicitação de comentários críticos a respeito da obra, baseando-se ou não em outros autores. Aborda, em geral, a metodologia utilizada pelo autor, a clareza dos conceitos, a importância do trabalho, uma comparação entre outras obras e ideias novas para que suscita. Em relação ao fichamento de conteúdo ou fichamento de resumo, ele é utilizado se quiser sintetizar o conteúdo de uma obra. Deve ser elaborado pelo leitor com suas próprias palavras. Não precisa seguir a estrutura do texto, mas deve conter os conceitos básicos apresentados pelo autor. Mas também o aluno não precisa exagerar. Isso é uma síntese da obra, que é para ajudá-lo na elaboração de um trabalho futuro. E não é preciso que o aluno faça a crítica sobre o livro. No fichamento de citações, é usado para reprodução fiel de frases ou sentenças consideradas significativas.
para seu estudo e para seu melhor entendimento da obra. E o fichamento bibliográfico é utilizado para informar as fontes, os assuntos, os autores consultados no estudo de determinado tema. É importante quando se quer organizar uma relação dos livros estudados, não esquecendo o cuidado de seguir as normas da ABNT e para suas referências. E qual a importância de você escrever todos esses fichamentos de acordo com a ABNT. Então, não deixe de utilizar a ABNT em todo o seu trabalho acadêmico. E o fichamento bibliográfico é utilizado para informar as fontes, os assuntos, os autores consultados no estudo de determinado tema. É importante quando se quer organizar uma relação dos livros estudados, não esquecendo o cuidado de seguir as normas da ABNT e para suas referências. Outra dica importante que alguns autores falam em relação ao fichamento é não ignorar a ABNT, pois a ABNT vai ajudar a manter todos os seus trabalhos no mesmo padrão, o que torna tudo mais lógico e mais fácil de manusear. Escolher sempre a mesma fonte, o mesmo tamanho, o mesmo espaçamento e a margem. E atente para a estrutura, cabeçalho, assunto, referências, autoria, título, local de publicação, editora e ano e o conteúdo. Sempre tenha um modelo para cada tipo de fichamento. Se você quiser fazer um fichamento de conteúdo, tem um modelo específico. Se você quiser fazer um fichamento de citações, tenha outro modelo específico. O bibliográfico, a mesma coisa. O de comentários, o analítico, a mesma coisa. Outra dica importante é fazer uma leitura completa. Para elaborar uma síntese com qualidade, é preciso escolher as melhores citações a serem destacadas. Uma mesma ideia pode aparecer no começo, no meio, no fim de um livro, por exemplo. Só dá para saber qual a mais bem escrita depois de ter tudo lido. Isso significa que, antes de partir para o fechamento, uma leitura rápida vai te ajudar a descobrir se na obra há realmente o que você procura. Ao longo desta etapa, você não pode grifar. Antes de partir para o fechamento, faça uma leitura rápida, pois ela vai te ajudar a descobrir se a obra há realmente o que você procura. Ao longo desta etapa, você também já pode grifar alguns trechos com um marca-texto. Só então desses procedimentos é que os principais pontos podem ser transcritos para que você, aluno, não perca tempo. Outra dica importante: faça quantos tópicos forem necessários. Tenha em mente que o objetivo geral é ter ideias claras e diretas, que ajudam você na hora de uma consulta rápida e eficiente antes de fazer seu trabalho acadêmico. Frases curtas com poder de síntese ajudam também, mas não há limites de quantidade de tópicos a ser escritos. O fichamento é uma produção pessoal e de uso também pessoal. Assim, você como estudante é quem determina o modo que você quer melhor se adequar ao seu trabalho acadêmico. Alguns podem escrever 10 tópicos referentes a uma obra, enquanto outros se estendem para 15. Aqui não há regras, o importante é sintetizar o assunto, mas de forma completa. Anote também outras referências. Como dito anteriormente, existe 4 tipos de fichamento. Eu deixo aqui para vocês o exemplo da ficha de comentário. Essa ficha de comentário, como também explicado anteriormente no vídeo, ela aborda, em geral, a metodologia utilizada pelo autor, a clareza dos conceitos, a importância do trabalho, uma comparação com outras obras e ideias novas que suscita. Aqui,
o autor utilizou a Oscar Tasqueza, as vozes do romance, e colocou a editora, o local que foi realizada essa pesquisa e a página de onde se encontra esse contexto. Então, esse é mais um exemplo de que você deve seguir. Apesar que no trabalho acadêmico, possivelmente as melhores fichas a ser utilizadas, que eu vou falar mais aqui à frente, é a de citação e a de fichamento bibliográfico. Outro exemplo de ficha é a ficha de conteúdo, que, como diz aqui no contexto, é uma síntese das principais ideias contidas na obra. O aluno elabora com suas próprias palavras a interpretação do que foi dito. Aqui, utilizaram a educação da mulher, a perpetuação da injustiça, página 30 a 132, segundo o capítulo. Então, aqui é um modelo de como a forma que você deve utilizar. Não quer dizer que você não possa ir na internet pesquisar um novo modelo de fichamento de conteúdo e o que fica mais fácil para você utilizar. Aqui é o exemplo de ficha de citação. Eu acredito que esse exemplo de ficha de citação é a que você vai mais utilizar. O que seria essa ficha de citação? Você colocaria a referência aqui do artigo, do livro, enfim, do documento que você irá utilizar no seu TCC, vai marcando, grifando no texto e remete a essas fichas. Por quê? Você não precisa, no futuro, a não ser que você queira dar mais uma lida no conteúdo, mas vai estar ali todo a citação que você irá colocar no seu texto. Então, é importante também na ficha de citação que você coloque a página de onde você tirou. Porque se você não colocar, você vai ter que ler novamente todo o livro, todo o artigo, e vai ter mais um trabalho de buscar essa citação. Então, fique atento a essa organização. Mais um exemplo de ficha é o fichamento bibliográfico, que é a descrição com comentário dos tópicos abordados em uma obra inteira ou parte dela. Aqui está o exemplo de como foi feito. Utilizaram breve história do feminismo no Brasil e ela faz o seguinte: a obra insere-se no campo da história e da antropologia social. A autora utiliza-se de fontes secundárias colhidas por meio de livros, revistas e depoimento. A abordagem descritiva e analítica aborda aspectos históricos da condição feminina a partir do ano de 1500. A autora descreve em linhas gerais todo o processo de lutas e conquista da mulher. Por que ela fez isso? Porque quando você vai fazer o seu apanhado bibliográfico, vai buscar essas referências bibliográficas, facilita na hora, quando você for, na hora de construir o seu trabalho, ela está descrita em termos de ficha, você não precisa. Ou seja, se você vai na biblioteca, vamos supor aqui, você vai na biblioteca e você busca esse livro, lê o livro, mas na hora que você for na biblioteca, você está em mãos, você sabe qual é o livro, se você vai saber se está alugado ou não. E se tiver alugado, você retorna com as mesmas características, com o tema e etc. E facilita na hora da busca desse material. Também facilita a busca do seu material no computador. É importante também que eu acredito que é importante dentro desse fichamento bibliográfico colocar todas as referências que você irá utilizar ou não dentro do seu TCC. Você irá utilizar aí, não sei, 15, 20, 30, 40 referências. Então, não deixe para fazer isso de última hora,
porque complica a vida de você ou daquele aluno que está realizando o seu trabalho, tá bom? Vamos agora falar sobre citação. O que é citação? Citação visa garantir ao documento a veracidade da literatura científica, a preservação de direitos autorais, a divulgação e a circulação do conhecimento científico, assim elevando o nível de qualidade dos documentos científicos. A NBR que trabalha a normalização nesse contexto é a NBR 10520 de 2002. Não houve nenhum tipo de alteração, mas daqui para frente, se houver alguma alteração da norma, nós vamos atualizando vocês. Existe na literatura 3 tipos de citação, que é a citação direta, a citação indireta e citação de citação. Vamos agora abordar cada uma delas e vocês vão verificar como é feita cada citação. A citação direta existe a citação direta curta e a citação direta longa. O que é a dissertação direta curta? É aquele que tem até 3 linhas, aquela citação que tem até 3 linhas, como está no exemplo aqui. E você transcreve igualzinho do que está no texto. Exemplo, segundo Mocelin, 2011, página 106, vírgula, comunidade é sempre um lugar onde podemos encontrar com os análogos e dividir valores e visões de mundo. Isso significa segurança, e é nela que encontramos a proteção contra perigos externos e nos dando apoio quando precisamos. Isso aqui foi uma citação direta curta que eu utilizei no meu TCC e eu quis mostrar para vocês um modelo de como vocês devem utilizar. Agora vamos falar de citação direta longa. Citação direta longa com mais de 3 linhas, ou seja, o parágrafo com mais de 4 linhas. Ela tem um recuo de 4 centímetros, tem a fonte menor do que ao texto, que é 10 ou 11, e na referência, no finalzinho você coloca entre parênteses Santos, 2011, página 158. Por isso a importância da ficha de citação, porque quando você for fazer a sua referência no final do seu TCC, da sua dissertação, do seu mestrado, enfim, você está ali já com a sua referência. Aí, se você for utilizar esta citação ou aquela citação preferida, aí você remete aquelas fichas, pega aquela citação, copia e cola no seu trabalho. Mas se for uma ficha manual, aí você realmente vai ter que digitá-la. Mas o interessante é você buscar a sua ficha no computador, fazer um modelozinho no computador. Quando você for fazer a referência, fica mais fácil na recuperação. Existe também algumas ferramentas na internet que facilitam o trabalho. Tem aquela plataforma Mendeley, que vocês podem estar estudando e trabalhar todo o seu conteúdo dentro dessa plataforma. E ela consegue automaticamente fazer a sua referência. Mas a plataforma Mendeley também tem um porém aí. Às vezes o seu Word não está configurado para aquela referência atualizada. Então, se ela não estiver atualizada, você faz essa referência e depois você vai colocar dentro das normas da ABNT, que isso facilita, você não precisa estar horas e horas fazendo a sua referência. Isso aqui é uma dica que eu estou dando para vocês. Citação indireta. O que é citação indireta? É quando
o autor ele redige no seu trabalho com base na ideia de outros, contudo, devendo reproduzir fielmente o sentido do texto original. Você pode utilizar aqui vários autores e fazer as suas próprias considerações dentro daquilo que eles já falaram, ou utilizar um parágrafo e resumir, ou se não quiser resumir, você faz com suas próprias palavras dentro daquele contexto, como estar aqui nesse modelo aqui da citação indireta. Eu peguei esse Ribeiro, 2010, não precisa ter página, a indicação da página, e eu fiz todo um resumozinho dentro desse contexto. Olha a diferença. Eu não quis pegar esse parágrafo todo, fazer aquele recuo que é da citação direta longa, mas com minhas palavras, dentro das palavras do autor, eu cheguei nesse resultado final. Não mais menos importante, citação de citação. O que é citação de citação? É quando você não tem a obra daquele autor citado pelo autor que você está lendo. Ou seja, é a menção de um trecho de um documento a qual você não teve acesso e é usada a expressão portuguesa citado por ou latina apud. É como estar aqui nesse exemplo. Por exemplo, Araújo 2000 citado por Bezerra. Eu li Bezerra, mas eu não tinha Araújo, então eu citei Araújo. Então, Araújo 2000, Apud, que é citado por Bezerra. Eu não tinha o Araújo, conteúdo, procurei de todas as formas, mas não identifiquei. Aí eu não queria deixar de utilizar esse parágrafo. Aí eu utilizei o Apud, que se chama citação de citação. Todo esse contexto da noção de metodologia, mostrando para vocês os fichamentos, os tipos de fichamento. Abordei aqui a normalização, citação de citação, mas a norma ela deve ser consultada. Ou, se você não tem domínio da norma, procure um profissional ou procure se especializar, ou seja, fazer cursos, buscar o entendimento da norma, pois a norma da ABNT, todo esse contexto da metodologia, deixa o seu trabalho mais rico. Então, eu agradeço a todos a audiência e vem comigo normalizar de forma simples e descomplicada e fique atento aí aos próximos vídeos.